E segue internada a mulher que teve o corpo queimado durante uma briga com o companheiro. Esse caso a gente trouxe ontem aqui no Cidade. E a gente vai trazer agora as atualizações da situação com a Beatriz Lacerda. Ela está no HGE. A Poliana segue se recuperando lá. Bia, mais uma vez, boa noite para você. Vamos trazer a Bia aqui na tela. Como é que está a Poliana depois de mais de 24 horas aí internada? De acordo com o HGE, Poliana Medeiros, de 23 anos, segue internada aqui no setor de queimados do HGE desde ontem. O estado de saúde dela é considerado estável. Ela está se recuperando dessas queimaduras que atingiram 20% da extensão corporal dessa dona de casa que foi atacada pelo próprio companheiro, um homem com quem ela mantinha um relacionamento havia 2 anos. Era um relacionamento conturbado e já marcado por muita violência. A Poliana já era agredida pelo marido, até mesmo quando estava grávida de uma filha dele. O casal tem uma bebezinha, uma menina de 3 meses, que logo depois desse crime chegou a ser levada pelo agressor, que fugiu levando a bebê. Mas depois a criança foi devolvida à família da Poliana, que está aqui internada. Ela segue recebendo todo o acompanhamento médico, porque a região das costas e também as nádegas da Poliana ficaram muito queimados. A gente tem aí uma foto que dá para ter a noção de como ela ficou ferida. E de acordo com a polícia, tudo aconteceu durante uma briga, porque o companheiro dela, que tem 24 anos, é uma pessoa muito jovem também, ele queria ir dormir ontem de manhã, na quarta-feira, lá no Village Campestre, na cidade universitária, e queria que ela fosse dormir junto, só que era de manhã já. Ele teria passado a madrugada inteira acordado, de manhã quis ir dormir e queria que ela fosse naquele momento. E ela disse que não iria, porque ele ia arrumar a casa, já que a bebezinha tinha dormido. Ela queria aproveitar que a bebê dormiu para arrumar a casa. O marido não gostou da negativa da esposa e começou a agredi-la. Começou uma briga, de acordo inclusive com a família da Poliana. Por fim, esse agressor, ele tocou fogo nas roupas da vítima, da própria companheira, usando álcool 70, e quando estava lá, as chamas no chão, ele atirou a mulher em cima do fogo. Por isso que ela se queimou, especialmente nas costas, porque teria sido jogada em cima dessa trouxa de roupas que estavam pegando fogo. Tudo isso dentro de casa e na frente dos filhos da vítima. Um menino de 5 anos, que é filho da Poliana, e a bebezinha de 3 meses que estava em casa no momento de toda essa agressão. Ela saiu de casa desesperada, despida, pedindo ajuda, pedindo socorro, com o corpo todo queimado. E esse agressor ainda puxou a mulher pelos cabelos e colocou ela para dentro de casa. Só horas depois, ela foi socorrida para a UPA do Benedito Bentes e o agressor fugiu. Devido à gravidade desses ferimentos, a mulher então foi trazida aqui para o HGE, onde segue recebendo todos os cuidados. Enquanto isso, os filhos dela estão em poder da família da Poliana, ou seja, estão com a família materna, e desde ontem a polícia faz buscas por esse agressor. O intuito é tentar encontrá-lo para prendê-lo ainda em flagrante. Diante dessa atrocidade que ele cometeu, dessa tentativa de feminicídio, a delegada Ana Luísa Nogueira, que é a titular da Delegacia da Mulher, disse que o inquérito já foi aberto para apurar esse crime e que algumas testemunhas já foram ouvidas. Mas, por enquanto, não há notícias da prisão deste agressor. Edson. Pois é, Bia, e é claro que a gente sempre reforça, Quem tiver informação desse agressor e puder ajudar a polícia, o Disque Denúncia é 181. Você pode colaborar, inclusive, porque as 48 horas se completam amanhã. Então ainda dá tempo dele ser pego em flagrante e ser responsabilizado pelo que fez com a esposa, exatamente na frente dos filhos, na frente. Ele é pai só da menininha de 3 meses, Bia? O menino maior é filho da vítima com outro, de um outro relacionamento. Mas esse menino maior, inclusive, viu o momento da agressão. Então, imagina só, você vê a sua mãe sendo agredida, sendo, inclusive, queimada, Imagina a dor dessa mãe, que, inclusive, saiu correndo na rua, Bia? É uma situação realmente muito traumatizante para a criança, Sem dúvida, é um crime contra toda a família, uma agressão psicológica
uma violência psicológica contra os próprios filhos, porque você imagina que cena aterrorizante é você ver a sua mãe pegando fogo, literalmente saindo de casa, correndo, desesperada pelo meio da rua. Foi o que essa criança viu e ele narra isso para a polícia, um menino de apenas 5 anos que conta não só essa agressão, como outras que a mãe dele já sofreu. Em março desse ano, quando estava grávida, a Poliana foi agredida pelo marido. Também tinha um comportamento assim muito agressivo, porque seria usuário de drogas, segundo familiares da vítima. Então, sempre que ele ficava assim, transtornado, descontrolado, acabava descontando isso na Poliana. Ela chegou a procurar a polícia em março desse ano, denunciou o companheiro, conseguiu uma medida protetiva, mas antes que a medida terminasse, dentro daquele prazo de 6 meses, ela voltou à convivência do agressor, que a procurava, insistia em reatar o relacionamento e fazia promessas de que não ia mais ser violento nem agressivo com a Poliana, o que não aconteceu. Então ela mesma quebrou a medida, quando voltou a viver com esse homem, dando aí mais um voto de confiança. Mas, infelizmente, a situação terminou dessa maneira. Ontem, a família dela estava aqui muito preocupada, desesperada com tudo isso, porque ela tem 2 filhos, que dependem totalmente da mãe, especialmente essa bebê de 3 meses, que só se alimenta através de amamentação. Então, até chegaram a trazer a bebezinha, porque ela passou o dia inteiro sem comer. Você veja, essa tentativa de feminicídio foi no início da manhã de ontem. Ontem, aqui, às 5 da tarde, a criança ainda não tinha se alimentado. Claro, naturalmente, estava aí sofrendo, irritada. E, claro, a polícia e o Conselho Tutelar conduziram a situação de maneira aí a proteger e levar o mínimo de bem-estar possível para essas 2 criancinhas no dia de ontem, do crime. Vale salientar que esse agressor está ameaçando a família da Poliana. Então, é uma situação muito preocupante e eu tenho certeza que a polícia não está medindo esforços para tentar encontrar esse indivíduo, que inclusive já responde por outros crimes e tinha aí contra ele essa medida protetiva, Mas, quando se encerrou o prazo da medida, a Poliana não quis renovar porque já estava morando de novo com o marido. A gente espera que ela se recupere bem dessa situação tão traumática, não só para ela, como para os 2 filhos pequenos, e que a polícia consiga encontrar esse homem, esse indivíduo de 24 anos, que é frio, violento, calculista, que teve a capacidade de jogar a mãe da filha dele em cima do fogo. E foi isso que ele fez, evitando, inclusive, que ela conseguisse pedir ajuda, buscar socorro depois do crime.